Olá, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Oliveira. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula, dentro destas 3 aulas, né, que nos programamos a fazer. E com o intuito de trazer mais clareza e de também trazer mais poder dentro da sua vida com relação a essa terapia espiritual reconnection, que é o que? Trazer a reconexão do espírito para a vida e das 3 mentes, né, que estão alinhadas à mente espiritual, que é a mente racional, a mente visceral e a mente emocional. Nós falamos um pouco dessas mentes na primeira aula, né, e de como por vezes desonramos ou por vezes nem conhecemos, né, desconhecemos a mente espiritual. E na segunda aula a gente falou também sobre como as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos criam a nossa realidade, né? Inclusive dentro da cura quântica, que é uma das informações que a gente traz no programa, né, de 21 dias, tem as comprovações científicas de como isso acontece, né? Teve um experimento da física quântica que se chama experimento da dupla fenda, que mostra perfeitamente como que isso funciona, como que o que eu acredito e o que eu estou programada, né, a sentir vai criar a minha realidade material, externa ou interna, né, fisicamente falando. Uma situação de doença, né, de desprogramação do que é natural dentro do corpo. Então nós falamos um pouco sobre isso na segunda aula. E agora nessa terceira aula a gente vai trazer informações sobre a frequência, né, de como a frequência age, as nossas frequências, né, de qual é a nossa frequência hoje, por exemplo, estou muito alegre, eu estou vibrando em que frequência? Ou eu estou muito triste, em que frequência eu estou vibrando? O que isso atrai, né? A gente sabe, como eu falei na segunda aula, que eu vou atrair frequência semelhante ao que eu sentir, né? E existem alguns exemplos disso. Teve uma vez que eu estava vivendo um momento muito bom na minha vida, profissionalmente dizendo. Eu tinha conseguido um lindo espaço terapêutico, onde eu estava trabalhando em parceria com uma pessoa. E estava indo tudo muito bem, a gente estava muito alinhado, eu e esse parceiro, a gente pensava muito parecido, ou seja, eu estava atraindo para a minha vida pessoas que eram bem alinhadas à minha forma de pensar, à minha forma de sentir, e tudo estava indo muito bem. E nessa época, esse parceiro meu, ele encontrou uma pessoa maravilhosa e aí falou, vou me casar. E ele decidiu se casar e decidiu mudar de país, então quebrou a nossa parceria, assim, dentro desse espaço terapêutico, né? Ele falou, olha, eu vou desfazer de tudo que eu tenho aqui, vou vender o espaço e tal. Falei, ok. E aí, quando ele foi embora, eu cheguei no espaço para poder pegar as minhas coisas e não tinha, minhas coisas não estavam lá, ele tinha retirado tudo. E aí eu entrei em contato com ele através do WhatsApp, falei, olha, eu vi que as minhas coisas não estavam lá, você guardou em algum lugar? Ele falou, não, eu falei que eu ia vender tudo. Eu falei, tá, mas tinha algumas coisas lá que eram minhas, né? Inclusive uma cadeira de meditação que eu tinha apego, carinho. Aí ele falou, olha, eu não tenho culpa de que você estava achando que o espaço era uma extensão da sua casa e tudo que estava dentro daquele espaço eu vendi. E eu informei que eu ia vender porque eu estava indo embora. Aí eu falei, tá, ainda pensei, né, assim, ok, foi uma comunicação falha da parte dos dois, então ele vai dar um jeito, né, de resolver. E aí eu falei, tá, e aí, como é que a gente faz? Aí ele pegou e falou assim, uai, não faz nada, aceita que dói menos. Nossa, esse aceita que dói menos ficou ali vibrando em mim,
Eu aceitei, bem aspas, não aceitei, joguei para debaixo do tapete, né, para não ficar com raiva, para não ficar coisa, mas eu sempre pensava naquilo. Toda vez que eu pensava naquilo, eu sentia tudo que eu não devia sentir. Eu ficava com raiva, sentia mágoa, me sentia traída, tudo que eu não deveria sentir, eu sentia. E aí eu percebia que eu estava sentindo e jogava de novo a informação para debaixo do tapete. Joia. Joia. Aí eu tinha, imediatamente eu consegui um outro espaço, me alinhei a outras pessoas e continuei trabalhando e a vida estava muito linda. E profissionalmente estava tudo indo muito bem. Vez ou outra eu pensava nisso, mas jogava para debaixo do tapete, né? Aí certa vez, nessa época eu estava fazendo o curso de enfermagem, então eu ia para aula à noite e chegava em casa por volta de 11h40 por aí da noite. E aí certa vez eu saindo da escola, eu passei no banco, retirei um dinheiro, coloquei dentro da bolsa, peguei um ônibus, estava vindo para casa, distraída, tranquila. E aí quando eu cheguei na rua da minha casa, caminhando, eu percebi, a rua da minha casa é uma rua bem escura porque ela tem muitas árvores. Então as árvores elas tampam a luz dos postes, né? Então ela fica bem escura. E veio um carro e tinha um rapaz no meio da rua, assim, caminhando, indo em direção adiante, mais à frente do que eu. E esse carro parou, desceu 4 assaltantes e foram em cima desse rapaz. Eu parei, eu não senti medo, mas eu parei e fiquei observando aquela cena, né, dos caras indo em cima desse rapaz, armados, e falando, passa tudo que você tem, não sei o quê. E eu observando aquilo, no meio da rua, parada, observando. Nem tentei me esconder. Então, um dos rapazes assaltantes me viu. E veio até a mim e falou assim, você, passa a sua bolsa. Eu peguei a minha bolsa e entreguei pra ele. Falei, tá na bolsa. Ele leva, né, a bolsa. E aí ele ficou olhando pra mim com uma cara de que tava vendo um ET. Eu acho que é porque eu tava muito calma. Então ele ficou olhando e foi voltando, andando de ré, assim, sabe? Ele olhando pra mim e com a arma apontada. E aí eu falei com ele que você podia me devolver a minha chave, porque eu não vou ter como entrar em casa. E nesse tom, eu não estava nervosa. E aí ele pegou, abriu a minha bolsa, pegou a minha carteira e me devolveu a minha bolsa, com a minha chave, meu celular, meus cartões. Acho que a minha identidade estava na carteira. E foi embora. Entrou todo mundo no carro, foi embora. Eu conversei com um menino, outro menino que tinha sido assaltado. Falei, vamos lá em casa comigo, a gente liga para a polícia, né? E pelo menos para poder fazer registro de ocorrência. Ok, fizemos isso e tal. E aí depois eu fiquei pensando. Falei, conversando comigo, né? Falei, o que eu fiz de errado? Porque, eu sei que tudo que acontece na minha vida é resultado de alguma coisa que eu tô vibrando. E eu tô muito tranquila. Minhas coisas estão funcionando bem, todos os meus resultados estão bem, eu tô andando pensando em coisas boas, vibrando coisas boas, não tem sido nada automático. O que eu fiz que tá errado? Porque em que momento do universo, ou melhor, em que momento do espaço de tempo, né, desses últimos acontecimentos na minha vida, que eu pedi para o universo para ser assaltada à mão armada, né, para levar o dinheiro que eu tirei do banco, não tô entendendo. E fiquei ali buscando informações, né, na minha memória, o que é que eu fiz. E aí pensando, eu lembrei da cadeira de meditação. Falei, mas isso aí, quando eu penso nisso, realmente eu vibro perda, né? Mas aí, né, eu conversando comigo, né? Minha mente racional conversando com o meu emocional e com a minha consciência, né? Que é minha mente espiritual. Falei, ok, entendi como que eu atraí. Eu entendi, ok.
Toda vez que eu penso nessa cadeira de meditação, eu vibro perda. Mas espera, tá errado, isso tá errado, não pode, as coisas não podem ser assim. O que eu tenho que fazer? A pessoa veio aqui, pegou uma coisa que não era dela, vendeu, isso é praticamente um roubo, detalhe, né? Isso é praticamente um roubo, e simplesmente virou para mim e falou: aceita que dói menos, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que. Aí a consciência falou: aceitar que dói menos. Aí eu ri de mim, né? Eu falei. Ele falou: fala uma coisa que você não fez, você não aceitou, inclusive você não aceita isso neste momento. Falei: é. E aí eu aceitei, né? Falei: tá, eu tenho que aceitar de coração, perdoar de coração e deixar ir. E aí eu deixei ir tanto a cadeira de meditação como o dinheiro que eu tinha tirado do banco, que foi na minha carteira, né? E agradecer pela compreensão, pelo que aquele momento me trouxe de compreensão. Falei: nossa, eu aprendi uma coisa ótima agora, né? Então vamos agarrar nisso. Nossa, isso foi tão bom porque eu aprendi isso daqui. E aí o universo me trouxe uma oportunidade de perceber: olha, acorda. Mas eu tinha de ter as ferramentas que eu tenho hoje para poder fazer essa conexão, né? Se eu não tivesse, eu não teria feito a conexão. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso, né? Das frequências. As frequências que vibram em escala mais baixa são do sentimento de vergonha, culpa, apatia, pesar, mágoa, né? Amar água, eu costumo dizer isso. Amar água, nosso corpo é constituído, acho que de 73% de água, e os nossos sentimentos, eles influem imediatamente na água. A água é um condutor, assim, então a minha vibração, ela vai direto na água. Então quando você está vibrando numa frequência muito baixa, por exemplo, como da má água, aquilo ali vai passar por todo o seu organismo físico. Imagina o que não faz, né? E acima da tristeza, do pesar, da mágoa, está o medo. E esses são os que vibram em frequência mais baixa, que é a vergonha 20, o medo 100 Hz, e os demais ali internamente 30, 50, 75. Depois disso vem, acima do medo, o desejo, a raiva, o orgulho e a coragem. É importante perceber que a coragem, ela já está numa vibração assim, quase na vibração ideal, mas ainda não é. A coragem, ela traz força, tá? Ela te impulsiona. Mas a coragem ali em cima do orgulho e da raiva, quando você está com raiva, normalmente depois vem a coragem, mas ela foi impulsionada pela raiva, né? Então, quando você está com essa coragem impulsionado pela raiva, você ainda está vibrando um pouco abaixo do que é o ideal para o planeta, tá? Porque o planeta, o planeta Terra, ele vibra em 210 Hz. O ideal é a gente ficar acima desses 210. A coragem ainda vibra em 200. Então ainda é um pouco abaixo, apesar de que já não é tão ruim. Nenhum desses é tão ruim quanto, por exemplo, o medo, a culpa, a vergonha. Então o desejo, a raiva, o orgulho e a coragem, eles estão acima do medo, porém ainda estão abaixo de 210, que é o ideal. Mas aí você pode perceber que, por exemplo, no caso, no meu aprendizado lá, né, quando eu fui assaltada, não é interessante, às vezes você está ali vibrando raiva ou vibrando mágoa, não é interessante você jogar para debaixo do tapete, porque você só está escondendo uma coisa. É necessário transmutar isso daí, passar de nível, né? E não necessariamente precisa ser com o perdão, tem outras formas de você passar o nível ali. Sentir o que você tem que sentir, passar pelo processo e subir de nível, né? Sair daquela frequência para outra. Teve uma vez que eu estava fazendo
Um trabalho não era eu que estava à frente, eu estava como aluna de um trabalho de um sacerdote. Eu já citei até uma história dele nas últimas aulas, não lembro qual foi. Ele se chama Maurício de Luna. E os trabalhos de inserção com ele são trabalhos muito fortes. E eu estava fazendo esses trabalhos de inserção interior e tinham 30 pessoas assim no mesmo grupo. Durante o processo, uma moça saiu para ir no banheiro e não voltou. E as outras pessoas que estavam no círculo, né, elas estavam acessando emoções muito profundas. Dentro dessas emoções, a frequência que estava muito densa, porque eram emoções baixas mesmo, assim, de culpa, de vergonha, de raiva, e tinham acessos de fúria ali naquele momento, e a gente estava vibrando na presença, né, para poder entender como funciona e sentir, né, a frequência de cada terapia ali que estava sendo aplicada. E nesse momento eu senti uma dor de barriga enorme. Eu falei, nossa senhora, tô com diarreia, preciso ir no banheiro, porque essa frequência tá tão baixa que meu corpo tá querendo depurar aqui, né, tirar tudo que tem aqui dentro. E aí fui no banheiro. Chego lá, tá a moça lá, debaixo do chuveiro. Essa moça tava num processo muito forte, chorando debaixo do chuveiro. E eu falei com ela, falei, querida, o que você tá sentindo? Ela falou, não, eu tô com muito medo, eu não vou sair daqui, eu tô com medo, e eu tô sentindo um medo muito profundo. Aí eu falei, tá. E aí eu peguei e eu me lembrei dessa escala, e me lembrei dessa necessidade da gente sair. Foi uma coisa que veio, né? Quando você tá conectado com o intuito de auxiliar, a informação ela vem. Você nem sempre sabe de onde que ela vem, né? Racionalmente você não sabe explicar. E nessa hora foi isso que aconteceu comigo. Veio, eu lembrei das escalas de emoção e falei, tá, você tá com medo, então sente o medo. Aí ela pegou e olhou forte no meu olho, eu falei, sentiu? E aí eu vi que ela ficou com raiva, eu senti a raiva dela. E eu falei assim, ótimo, agora você tá com raiva, sente a raiva. E ela olhou mais forte dentro do meu olho. Eu falei assim, tá, e agora, o que você tá sentindo? Aí ela falou, coragem. Eu falei, então tá, então agora sai debaixo do chuveiro. E aí ela saiu, se enxugou, me agradeceu e conseguiu voltar para o trabalho terapêutico que estava sendo feito. Porque não era eu que estava fazendo o trabalho, era outra pessoa. Então essa outra pessoa que tinha de continuar ali, né, com o que estava acontecendo com ela. Mas no momento ali, quando me veio essa informação de não adianta nem se esconder e nem tampouco jogar para debaixo do tapete. Falar, não, querida, não sente medo não aqui, vamos lá. Eu falei, sente, deixa vir o medo. E aí depois veio a raiva sem que eu precisasse falar nada. Ela mesmo sentiu, porque quando você sente, você deixa, né? Não encarcera os seus sentimentos lá no porão do interno das emoções, né? Aquele lugar horrível que a gente já sabe que não pode ir para lá. E aí você deixa vir, aquilo ali vai subindo, a escala vai subindo, a frequência vai aumentando, né? E aí a gente sabe que os mais baixos, né, o medo, o pesar, a apatia, a culpa, a vergonha, é o que atrai as piores realidades da nossa vida. Ok, eu sei que a coragem, a raiva não é boa também, ela ainda está abaixo de 210. Porém, é melhor do que o medo, é melhor do que a culpa. Então vamos passar para esse aí, porque aí depois a gente sobe mais um pouco, né? Um passo de cada vez. E esse um passo de cada vez você pode fazer com o tempo, com 2 minutos de olhar interno, ou você pode ir fazendo aos pouquinhos, né? Estou começando agora, então vou fazendo aos pouquinhos. É como pensar em, por exemplo, pular de um penhasco, né? Fazer um bang jump. Acho que é assim que chama, né? Você pula lá com a cordinha amarrada no seu pé. Nunca fiz isso não, gente. Talvez algum dia eu faça. E aí primeiro vem o medo, né? Você vai ficar naquele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E aí depois vem
A coragem, você faz um salto, né? Você não precisa de sair do medo para o desejo, do desejo para a raiva, da raiva para o orgulho, do orgulho para a coragem. Você pode ir do medo para o desejo e do desejo dar um salto para a coragem. Você vai sair de uma vibração de 100, que é a vibração do medo, para uma vibração de 200, que é a vibração da coragem. Você vai fazer um salto e não necessariamente deixou de sentir medo, né? Você vai colocar ali na mesma prateleira, fazer o salto, vibrar e transpor, né? Essa vibração. Então, é uma forma, né? Depois da coragem, vem 3 emoções que são emoções acima de 210, tá? E que a gente já começa a estar num estágio onde a gente atrai resultados mais positivos para a vida, que é, depois da coragem, neutralidade, depois da neutralidade, disposição, energia, que é diferente da coragem, porque a coragem ela está bem alinhada ali ao quê? Medo, raiva, orgulho. A disposição ela já está mais alinhada à neutralidade e ao que vem acima dela, que é a aceitação. Então você tem a disposição, ela já não tem tanto efeito daquele visceral que é mais instintivo, que é mais corporal, que é mais animal, ela já está bem mais alinhada ao racional e ao espiritual, tá? Depois da disposição, a aceitação, como eu falei, e depois já vibrando em 400 a razão, que traz entendimento. Acima disso a gente vai chegar nos sentimentos que são os sentimentos mais que a gente busca, né? Os sentimentos mais curativos para o outro, não só para a gente, tá? O que é mais curativo para a gente é esses que eu falei que já começa a atrair resultados que são resultados mais positivos. Acima da razão, entendimento, vem o amor. O amor, ele não só vibra em 500, como ele também é altamente poderoso para a cura. Então isso é muito importante, porque você trabalha em si e também no ambiente, nas pessoas à sua volta. E o amor, ele é atrativo, né? O amor atrai. O medo repele. O medo afasta. E o amor traz para você. Agora, é importante a gente não confundir amor com medo, porque tem muita gente que fala que está amando, mas ela está, eu amo tanto fulano, ou fulana, amo demais, não sei o quê. Só que, na verdade, ela está vibrando no medo, porque ela está com ciúme dessa pessoa, ela está com apego a essa pessoa. Então, o que ela está sentindo não é amor, é apego. O apego, ele vibra na frequência do medo, ele vibra com ciúme, ele vibra querendo podar a liberdade do outro, porque ele está vibrando no medo. Ele tem medo que o outro se apaixone por outra pessoa, ele tem medo que o outro vá embora e me deixe sozinho, ele tem medo da perda. Isso é apego, isso não é amor. Amor é diferente. Vibrar no amor é outra coisa. Pensa aí numa pessoa que você ama, que você olha para ela, você consegue ver os defeitos dela e você ama ela mesmo assim. Que você consegue ver ela caminhando por uma coisa que não é muito legal, mas você não xinga ela, você senta, conversa, abraça. Você consegue ver ela caminhando e não dizer nada, às vezes apenas por respeito à liberdade dela. Isso é amor, tá? E isso atrai. Quando você ama, você não tem a menor possibilidade de ser rejeitado. E se você for, você aceita, porque o amor, ele vibra acima da aceitação. É algo raro da gente ver hoje em dia, né? Esse tipo de amor é algo raro. A gente vê às vezes entre mãe e filho, entre irmãos, entre amigos, mas o amor romântico, ele normalmente ele vem muito preso ao medo, né? E isso é lastimável. Tem muitas pessoas que me procuraram para resolver os problemas dela em relacionamentos amorosos e eu fui o tempo inteiro trabalhando o medo. É fácil, gente, trabalhar medo? Não é difícil.
A questão é que as pessoas, na verdade, elas não sabem, né? Que elas não estão vibrando corretamente, que elas não estão sentindo corretamente. Na hora, a primeira vez que a gente fala com uma pessoa assim, aqui, isso que você está sentindo não é amor. Vamos trazer o amor de verdade aqui agora. Vamos começar aí. Começa do medo, vamos subir um tiquinho para o desejo, para a raiva, para o orgulho. Começa passo a passo, ensinando a pessoa a sair daquilo. Na hora que ela sai, aí só dela sair do medo, os problemas de relacionamento dela já param de existir. Às vezes ela descobre que nem era bem aquilo que ela queria, que nem era bem aquela pessoa. Às vezes não, às vezes faz uma super cura na relação. Não só na relação entre homem e mulher, mas entre um casal, mas sem sexismo, né? Existem casais de todos os tipos e eu honro todos os tipos de amor. Mas também em relacionamentos de mãe e filho, que às vezes vem com muito medo, né? A gente está programado, a gente está mal programado para essas coisas, né? Aprendemos assim, gente, não tem que se culpar, a gente aprendeu assim. E se eu não sei, eu não tenho culpa. Se eu não sei que isso aqui não é legal para mim, eu não tenho culpa, eu tô fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Foi a forma como eu aprendi. Então vamos desaprender, né? Tá, depois do amor, vem a alegria, a paz e acima da paz a iluminação. Acima da iluminação, todos esses são sentimentos que vibram no poder atrativo, tá? Entre o amor, a alegria e a paz aqui, ó, tem a compreensão. Isso aqui traz a compreensão. Vocês vão entender em compreensão na hora que a gente chegar no último. E aí com a compreensão vem gratidão e perdão. Que aí é muito legal porque na hora que eu contei para vocês o caso do meu entendimento, tá, entendi, fui assaltada por causa disso aqui. Quando eu compreendi, a primeira coisa que eu senti foi gratidão e perdão. Então essas duas emoções, elas vêm quando a gente chega aqui, ó, acima desse sentimento, acima não, tá bem perto desse sentimento, iluminação, que é a consciência final e compreensão. Aqui, a iluminação ela começa a vibrar com 700 Hz, tá? E ela vai subindo, ela pode chegar até a 1000. E essa frequência, que é da compreensão final, consciência maior, tá? Consciência final, compreensão final. Compreensão é diferente de entendimento. Compreender, às vezes a gente nem consegue colocar em palavras o que foi compreendido. Você simplesmente compreende. É como eu ter um trabalho de parto e você não teve. Como que eu vou te explicar o que eu senti de dor e de amor durante esse processo? Não tem como colocar em palavras, é só uma compreensão. E não necessariamente você tem que passar por uma experiência para compreender quando você está conectado com essa consciência final, tá? Você simplesmente compreende. Passa a ser parte de você. E não necessariamente você consegue colocar em palavras, porque isso é a mente racional. Colocar em palavras e explicar é a mente racional tentando explicar uma coisa que é acima, que vem da mente espiritual. Grandes mestres conseguem colocar em palavras, mas normalmente eles usam de parábolas, né? Porque a parábola faz cada um compreender do seu jeito. Porque a minha forma de compreensão, ela tem muito a ver com quem eu sou e o que eu sinto. Então, para você pode ser a mesma coisa, porém diferente. É difícil de entender? É porque é consciência final. Mas tenho certeza que todos vocês vão chegar nisso quando fizerem o processo, tá? E essa frequência, tá? De consciência final, compreensão, perdão, gratidão, é dentro dessa frequência, a mesma frequência desses sentimentos que eu falei, que a gente acessa para poder encaminhar a terapia. Então, às vezes a pessoa está vibrando ali em medo, né, 100 Hz, eu vou jogar 1000 ali, então sobe. Na hora que sobe, a gente faz um delete naquilo ali. Deleta, né, apaga e coloca a pessoa em outra vibração.
E é por isso que eu sempre falo, a frequência sabe o que ela tem que trabalhar. E às vezes durante uma sessão vem muita compreensão. A pessoa fala assim, nossa, eu compreendi um monte de coisa. Por quê? Porque ela trabalha nessa frequência. E se você está nessa frequência, você vai atrair frequências semelhantes. De vez em quando algumas pessoas me fazem uma pergunta, eu já vou até adiantar a resposta. As pessoas me perguntam assim, Julie, mas aqui, eu não acredito muito nessa história de que tudo que acontece na minha vida é resultado da forma como eu estou vibrando. Porque se fosse assim, por que uma criancinha de 6 meses nasce com um problema no coração? Esse problema no coração dela é alguma coisa que ela atraiu, ela é só uma criancinha de 6 meses. Ou por que uma criança de 5 anos passa por violência doméstica? Ela é só uma criancinha de 5 anos, ela não está responsável pelas coisas que ela vibra, né? Se for alguma coisa que ela vibra. A criança nem tem essas coisas assim, ódio, blá blá blá. Ok, em primeiro lugar a gente está falando de 4 mentes, tá? E o corpo ele pode ter 6 meses, mas aquele espírito ali não. Ah, tá, mas aí a gente vai ter que entrar em religião e tem umas religiões que dizem umas coisas também que eu não acredito. Então tá, então vou te dizer mais uma coisa muito importante. O corpo, mesmo ele tendo 6 meses, ele foi constituído por 2 outros corpos, a mãe e o pai. E aquela mãe e aquele pai trazem informações ancestrais. Então eu tenho 50% da minha mãe, 50% do meu pai, 50% do meu pai é do meu avô, 50% é da minha avó 50% é do pai dela. Então todas essas dores da minha linhagem, elas chegam aqui em mim, no meu corpo físico, tá? E é inconsciente isso. E eu vou vibrar de acordo com isso. Então tem uma coisa muito interessante, que a gente trabalha em constelações familiares. Eu trago no processo de 21 dias, eu trago trabalhos práticos alinhados à constelação, tá? Exatamente para a gente cortar isso daí. Mas a própria frequência também trabalha isso, que é trabalhar a linha do tempo, que é a linha ancestral. É a sua linha do tempo nessa vida e a sua linha ancestral. E também o que acontece quando você está sendo gerado, né? E aquela coisa também que eu falei na primeira aula, que é do espírito, às vezes ele não ter sido honrado na hora da concepção e ele não entrar totalmente, aspas, não entrar, viu, gente? E ele não se conectar totalmente com o corpo, da forma mais fina, né? Que é o que a gente faz aqui. Então, quando você faz essas curas assim na linha ancestral, em todas as suas moléculas e tira essas informações, que são informações da sua linhagem, que definem quem você é, são lindas, mas você não precisa de trazer resultados agora, que não necessariamente são de sua responsabilidade, porque é aquele negócio, se eu não sei, não é de minha responsabilidade. Então, por que eu estou recebendo? Né? Então a gente trabalha isso. Algumas linhas chamam isso de karma. Eu costumo dizer que karma é uma escolha, porque hoje a gente tem ferramentas suficientes para modificar qualquer karma, se isso é karma. Então vamos começar a vibrar aqui em 1000, que você modifica qualquer karma. Você tem a escolha de modificar, mesmo que você seja uma criança. Você tem a escolha de modificar. Em alguns países do Oriente, as crianças são incentivadas desde pequenas a meditar e a fazer trabalhos e a usar ferramentas de absorção de energia vital, exatamente para poder ganhar força, poder espiritual, né? E não trazer isso daqui, esses resultados, né? Tem muita coisa também que modifica, consciência coletiva, né? Hoje em dia no Brasil nós estamos com a consciência coletiva em caos. Eu falo, é fácil ficar vibrando em 700 Hz quando está todo mundo vibrando pelo menos em 300, né? Agora quando está todo mundo vibrando lá em 20, nossa, muito difícil. O que a gente faz? Vamos trazer aqui 1000 Hz todo dia para a nossa vida, porque tá num momento difícil. Até por isso eu estou trazendo essas aulas gratuitas. Essa é uma razão
muito forte de eu estar trazendo essas informações neste momento, porque não só por vocês, viu, gente, por mim também, porque quando eu trabalho isso em mim, porque quando eu tô falando eu tô trabalhando isso em mim, tô conectada, eu tô me impedindo de ficar sendo puxada lá para baixo. Eu evito muito, no momento, vibrar no medo, tá? Tem muita gente vibrando no medo, tem muita gente vibrando na culpa, tem muita gente vibrando na vergonha, na raiva. E tá, é muita gente, como é muita gente, isso tá muito forte. E aí as pessoas ficam irracionais, né? Tá saindo visceral de tudo que é lado. Então, quando eu me predisponho a me curar, né? Ah, tá. Fui presenteada, recebi essas informações, já sei como funciona. Então vou correr atrás, vou me curar, vou trazer isso daqui para mim. Automaticamente eu estou curando toda a minha próxima linhagem, meus filhos, meus netos, porque se eu curo as minhas células, transformo, eu estou curando todos que virão depois de mim. E também curando aqueles que já foram, tá? Porque nós estamos conectados, você é sempre conectado à sua linhagem. A constelação ela é muito interessante. Quem nunca viu constelação familiar, sistêmica, dá uma pesquisada. Às vezes você trabalha numa constelação, uma família, né? Filho, mãe, pai, irmão. E as pessoas quando chegam e falam, nossa, eu fiz uma constelação, a minha mãe modificou completamente. E a mãe da pessoa não estava na constelação em presença, né? Em corpo. Ela estava só em convite espiritual. Vou convidar a energia da sua mãe para cá. Mas faz essa transformação no outro, né? Mesmo que a distância. E mesmo no outro que já foi. Então isso também é muito, muito curativo. Sobre essa questão de informação genética, né? Eu tenho uma experiência assim, pessoal na minha vida que é bem interessante. Meu filho mais velho, hoje ele tem 22 anos. Quando ele nasceu com uma alergia que eu levava em todos os médicos e ninguém descobria de onde que vinha, a alergia que era. Atacava muito a pele dele e os olhos. E ele cresceu assim, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Nossa, era uma luta, principalmente com os olhos. Ele tinha uma conjuntivite alérgica que, dependendo da situação, ele ficava com os olhos muito inchados e às vezes não conseguia nem enxergar nada. Foi a infância toda assim e levei em diversos médicos. Ele já tinha uns 9 anos quando eu consegui um médico que conseguiu controlar a alergia dele. E descobri que ele tinha alergia a praticamente tudo. Alergia a pólen, alergia a ácaro, alergia à fumaça, alergia ao oxigênio, alergia a tudo. Tadinho. E eu, na época, eu não era terapeuta, vivia minha vidinha e não pensava em buscar outras alternativas que não fosse a alternativa mais comum, que é ir num médico, num oftalmologista. Depois de mais velho, quando ele já estava com uns 20 anos, ele teve um problema e ele teve novamente uma recaída e atacou os olhos. E aí ele falou, mãe, eu tô ficando cego do olho esquerdo. Aí eu falei, nossa, meu filho, vamos verificar isso. Levei ele no médico. E o médico passou alguns colírios, fez uma raspagem ocular. Mas aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma constelação. Porque aí eu já tinha conhecimento, né? E lembrei, falei, gente, ele veio com isso, então isso deve ser da linhagem dele, né? No princípio, quando ele era bebezinho, eu ficava me culpando, o que será que eu comi na minha gravidez, né? Mas, enfim. E aí eu descobri que era da linhagem do pai dele. O avô dele veio para o Brasil fugido da guerra. É um italiano. Ele já é falecido. E
Isso, quando ele estava na guerra, ele trouxe, né, pro organismo dele muita dor da guerra. E aí eu fui perceber, o pai dele tinha gota, que é uma doença autoimune, né? Assim como a doença do Kaique, que é a alergia, que também vem de fora para dentro, de dentro para fora, né? E a tia dele tinha lúpus, que também vem disso. E aí eu falei, gente, vem tudo do pai, né? Do avô, no caso do meu filho, e no caso do pai dele e da irmã, era do pai, aquela dificuldade para com a dor que estava no externo, né? Quando a gente estuda a psicossomática, perdão, do corpo, que é uma linha de visão, né? De que todas as coisas que acontecem dentro do organismo, elas têm uma raiz emocional. A gente vê isso, então, que a alergia é uma reação contra o externo, é como se a gente não quisesse receber o que está acontecendo no mundo, na gente. E no caso disso, ele trazia isso do avô, porque era isso que o avô sentia com relação à guerra. Então, na hora que a gente fez a constelação, a alergia dele, tipo, estava em nível de 90% atacando o corpo, né? E passou para 20%. Então hoje ele precisa de controlar a conjuntivite alérgica só com colírios que são colírios de lágrima artificial, sendo que antes ele usava colírios muito fortes que combatiam bactéria, que combatiam vírus, sendo que na verdade era uma alergia, mas se ele não fizesse isso, ele parava de ver, ele parava de enxergar. E na hora que a gente trabalhou a constelação, né, a questão do que vinha na memória celular, de forma energética, aí ele teve uma melhora de 70%. Então, às vezes, fala, mas ele era só uma criança, ele não estava vibrando. Ele estava, porque estava na memória genética. Então, ele estava vibrando. Aí você me pergunta, Julia, então você é uma pessoa iluminada. Não, gente, estou correndo atrás. Muito ainda, tá? Não cheguei no cume ainda. O que eu faço é observar quando eu estou vibrando aonde eu não quero vibrar e partir para outra, sem jogar para debaixo do tapete. E aprender a acessar a frequência é um auxílio gigantesco, porque faz os saltos, né? Salto, eu estou aqui, eu quero passar para lá. E aí a frequência vem e faz isso pra gente. Então, normalmente quando eu estou dentro de uma vivência, ou fazendo uma aula, ou aplicando uma terapia, e eu estou 100% presente, em estado meditativo, não necessariamente em silêncio da boca, mas 100% presente, e dentro dessa frequência. Mas eu não estou assim 100% do tempo da minha vida. Né? Principalmente quando eu estou na TPM, arrumando casa, fazendo faxina, normalmente eu tenho que usar o meu racional e falar, ei, vamos sair desse lugar aí agora, dar uma respirada, tomar um banho frio. Eu sou uma mulher comum, como você, tá? Eu não sou nenhum guru, mas a ideia é um dia chegar lá. Não sei se eu vou chegar lá nessa vida, né? Mas a ideia é chegar lá, porque a gente não quer ficar repetindo erros, né? E nem tampouco ficar recebendo resultados que a gente não deseja, igual ser assaltado com 4 caras armados, sendo que teoricamente está tudo legal, né? Nossa, estava tudo tão legal. E aí vem o universo e te assalta, literalmente. Então, para modificar resultados, a gente tem que modificar o que a gente está vibrando. E dentro dessa frequência, a gente tem um contato com compreensão e sabedoria infinita. Então, muita coisa a gente consegue modificar, assim, a criatividade ela aumenta e
Tem um caso que um xamã contou, que eu achei muito interessante. Eu sempre lembro desse caso. Ele contava assim, que uma mocinha estava fazendo peixe. Aí ela temperou o peixe, colocou o peixe na assadeira, e aí a mãe dela falou com ela, olha filha, você não pode fazer o peixe assim, você tem que cortar o rabo do peixe. Aí ela falou com a mãe, por que eu tenho que cortar o rabo do peixe? Aí ela falou, porque é assim que fica bom. Se você não corta o rabo do peixe, o peixe não vai ficar bom. Aí a mocinha falou, tá, mas mãe, quem falou isso? De onde que isso vem? Por que o peixe não vai ficar bom? Ela falou assim, a sua avó me ensinou assim e a sua avó sabia o que ela estava fazendo. Aí ela falou assim, ah tá, então vamos lá na vovó. Aí foram as duas, né? A mãe e a filha foram na casa da avó. Aí ela chegou na avó e falou, ô vó, eu tava fazendo um peixe e a minha mãe falou que eu tenho que cortar o rabo do peixe, porque se eu não cortar o rabo do peixe, o peixe não fica bom. Aí a avó falou, não fica mesmo não, tem que cortar o rabo do peixe. Ela falou, mas por que ele não fica bom? Aí a avó falou assim, olha, a minha mãe me ensinou assim, então é assim. Porque a minha mãe era cozinheira de forno e fogão, ela cozinhava no fogão a lenha, ela sabia tudo. Ela fazia tudo dentro de casa, tudo que você possa imaginar. Ela nunca errava. Ela aprendeu com a mãe dela. Ela falou, tá bom, então eu vou lá na casa da Bisa. Aí saiu as três. A neta, a mãe e a avó foram lá na casa da Bisa. Aí chegaram na casa da Bisa. A Bisa estava lá sentadinha. Aí ela falou, Bisa, que eu tava fazendo um peixe. E a minha mãe falou que eu tenho que tirar o rabo do peixe. E eu não entendi, porque ela falou que se eu não tirar o rabo do peixe, o peixe não fica bom. Aí a Bisa falou com ela assim, olha filha, na minha época eu usava um forno no fogão a lenha. E o forno era pequeno. E a assadeira era pequena. Então, o peixe não cabia na assadeira. Então eu tirava o rabo do peixe para caber na assadeira, porque aí ele assava todo completo e ficava bom. Agora, hoje em dia, os fornos são muito grandes, não precisa de tirar não, porque o rabo do peixe é bom também assado. Aí ela compreendeu que ela estava fazendo, a mãe dela estava fazendo e a avó dela estava fazendo uma coisa que ela tinha aprendido, mas ela nunca tinha questionado, simplesmente por quê? Porque foi ensinado assim, mas ninguém nunca questionou. E as coisas podiam ser modificadas. E aí, certa vez eu estava fazendo uma limpeza de um ambiente e eu senti que para a vibração e a energia circular ali, eu precisava de fogo. E aí eu acendi uma vela, mas aquela vela não foi suficiente. Aí eu falei, nossa, eu vou precisar de uma fogueira, porque senão não vai ter a energia circulando aqui da forma como é necessária para a limpeza desse ambiente. E eu aprendi a fazer fogueira com o xamã, né, em espaços livres. E o xamã falava que eu precisava de uma vela e da fogueira. E que a fogueira tinha de ser acendida com aquela vela. Só que eu estava no estado fechado, num ambiente fechado. Eu não tinha como fazer uma fogueira de verdade dentro daquele ambiente fechado. Então eu peguei uma panela de ferro, coloquei alguns carvões e toda vez que eu ia enfiar a vela acesa lá nos carvão, a vela pingava a cera e apagava. Eu falei, nossa, como que eu vou conseguir honrar os ancestrais aqui com essa vela? Tem limitações aqui, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu aprendi que a vela da fogueira sempre tem que estar aqui, que a fogueira só pode ser acendida pela vela. E aí eu peguei e pensei, tá, eu preciso do fogo para poder fazer isso. E de um fogo maior do que o fogo de uma vela. E eu não tenho como. E aí eu comecei de novo a consultar meus botões, né? Eu falei, tá, vamos conversar aqui com o meu consciente, com o meu eu maior. E na hora já veio a resposta que, primeiro, quem fez todo esse processo, porque é todo um processo de formação do fogo como elemental, tá? Para purificação. Quem fez isso daí foram os ancestrais que viviam no tempo X. Naquela época não existia isqueiro.
mas existia cera de vela. E a fogueira sempre apagava. Então a vela era um combustível para eles, que está sempre ali, para eles não estarem sempre fazendo o processo desde o princípio. Você hoje você tem isqueiro, faz o teste aí, acende a fogueira na panelinha de ferro com o seu isqueiro e vê se a energia do negócio não vai modificar. Falei, tá bom, fiz o teste, modificou da mesma forma. Se eu tivesse me agarrado às crenças da forma como eu aprendi naquele momento ali, que eu precisava de outra forma, eu não teria conseguido. Mas como eu tinha uma conexão, né, que é uma ferramenta. Quando você tem conexão, você acessa a frequência, você traz conexão, você traz compreensão, a resposta vem. Você aprende a não ficar agarrado àquilo que você aprendeu, ao rabo do peixe. Que não necessariamente está errado, não é porque a pessoa que te ensinou isso mentiu para você. É porque talvez naquele momento era aquilo, mas agora não é tão. Não é da mesma forma, entendeu? Aí como a gente não sabe disso, como a gente não tem essa consciência, como a gente está vibrando muito ali na mente agitado, pensando nas coisas, pensando nos problemas, pensando no que eu tenho que fazer amanhã e como que eu vou pagar a conta, normalmente a gente perde uma das ferramentas mais lindas do ser humano, que é a criatividade, que é o poder de criar coisas novas, que é o poder de se conectar com o seu espírito maior e de receber informações incríveis. Quando não tinha tanta distração no planeta, né, como televisão, rádio, todos esses políticos malucos, todas essas coisas que a gente tem para se distrair, para ficar pensando e brigando, aí as pessoas criavam muito mais. Nós tínhamos filósofos incríveis, né, grandes pensadores, não necessariamente pensadores racionais. O pensador que está conectado com o seu espírito, ele pensa coisas que... Gente, eu não vou lembrar o nome do cara, que num sonho viu uma cobra comendo o rabo, e aí ele descobriu o anel benzênico. O anel benzênico, por causa do sonho dele, muito conectado, né? Porque ele ficava pensando nisso, em como descobrir a fórmula daquilo ali o tempo inteiro. Deitou, dormiu, viu uma cobra comendo o rabo e ele falou, ah, tá, entendi. Olha pra você ver. Entendi, com uma cobra comendo rabo. Descobre o anel benzênico, cria a penicilina. Quantas mortes deixaram de acontecer por causa de infecções depois de que a penicilina foi descoberta? Quer dizer, ele não criou, né? Ele descobriu a penicilina. Então isso é conexão. Conexão. Conecta que você já sabe tudo aquilo que você deseja. E sabe tudo de como alcançar as coisas também. Mas você precisa estar conectado. E precisa estar vibrando acima de 210. Né? As crianças normalmente elas são muito conectadas, tudo elas se perguntam por quê, né? Por quê? Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Minha filha, quando ela era menorzinha, teve uma vez que ela falou assim, nossa mãe, esse planeta é tão legal, né? E em um outro momento ela virou para mim e falou assim, mãe, quando a gente morre, depois a gente nasce de novo, né? E quando a gente nasce de novo, os nossos ancestrais mudam? Ela me perguntou, eu fiquei... Sabe quando aparece aquele monte de interrogação na nossa cabeça e fala assim, hein? Aí eu falei, repete, minha filha. Ela falou, quando a gente nasce de novo, os nossos ancestrais mudam? E aí ela veio, porque eu tava aqui pensando, se não sei o quê. E ela começou, eu falei, gente... E eu não sei responder. A princípio eu falei isso, eu não faço a menor ideia, minha filha. Não sei nem onde que eu vou buscar essa informação. Mas aí eu falei, olha, me dá um tempinho. E fiquei com os meus botões pensando nisso. Depois eu falei assim, olha, não mudam porque a gente tem uma linhagem espiritual, então tem uma ligação, né, da família espiritual que vai estar sempre ali perto de você. Então pode mudar ali de cargo, né, dentro da árvore da vida, mas sempre vai ter essas conexões.
E no final das contas a gente está alinhado nas nossas ancestrais a muita gente, né? Então, aí eu expliquei para ela de uma forma que ela podia compreender, porque ela tem 5 anos. Quer dizer, hoje não, mas na época ela tinha 5. E aí você percebe como que uma criança, né, que não está tão distraída, e as nossas estão com celular, videogame, mas como que uma criança consegue chegar a essa pergunta? Porque o importante nem é a resposta, gente. O importante é a pergunta. Às vezes a gente nem pergunta. A gente faz perguntas tolas, né? Se você faz uma pergunta inteligente, com certeza a sua resposta vai ser magnífica. E vai te trazer resultados. Então é bem legal isso, quando você está conectado, como que você recebe sabedoria e como que vem perguntas, né? E como que às vezes os sonhos te trazem informações incríveis também. Há de se compreender, gente, que nem tudo que sai do meu visceral, né, ou do visceral de outra pessoa, é dela propriamente dita. Às vezes tá ali programado na memória genética dela, de alguma coisa que a mãe passou, o avô passou, o bisavô passou, né? Então, e tá ali no visceral. Às vezes não se expressa de forma de doença, mas está ali no visceral, né? Imagina se temos na nossa família uma avó que foi, ou uma bisavó que foi escrava, ou um bisavô que participou de uma guerra nas Malvinas, ou então, sei lá, a Guerra dos Farrapos, o tanto de dores e de informações ali emocionais, né? Porque a gente guarda muito o que é mais forte, né? Sabe, eu estava contando outro dia uma história para uma pessoa que o meu pai estava num parque de exposições comigo e com meu irmão mais novo. E a gente era muito criança. Meu irmão mais novo devia ter uns 4 aninhos. E aí, o meu irmão mais novo, na hora que a gente tinha de ir embora, meu pai falou: vamos embora. Ele falou: não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Começou a fazer pirraça e se jogou no chão, começou a bater perna. Ah, eu quero ficar, eu quero ficar. Meu pai me pegou, me colocou dentro do carro, entrou dentro do carro e falou com o meu irmãozinho assim: você quer ficar? Então tchau. E arrancou o carro. E o meu pai deu a volta assim no estacionamento e o meu irmão muito pequeno olhou para um lado, olhou para o outro, sei lá, se sentiu abandonado, né? Parou de chorar, se encolheu num canto e, é claro, imediatamente meu pai chegou com o carro e falou: entra. E ele não fez mais pirraça. Meu irmão nunca esqueceu isso. Hoje ele tem 35 anos e ele se lembra perfeitamente desse momento. Por quê? Porque foi um momento de muita emoção, que seja uma emoção baixa, mas que foi um momento de muita emoção. Todos os momentos de muita emoção da gente, que sejam emoções densas ou que sejam emoções mais ômega, né? A gente eles são gravados de uma forma mais forte no nosso inconsciente e no nosso consciente. E isso passa para os nossos ancestrais. Então, quando a gente vê uma pessoa explodindo por causa de, às vezes, uma coisa boba pra gente, quanta informação tem ali que é necessário respeitar, né? Mas às vezes a gente também tem tanta informação na gente que aí explode um de lá e explode o de cá, e aí, né, entra os dois naquela bolha. Sabe aquelas bolhas de desenho animado que você só vê o bracinho para fora na hora que eles brigam? Foi um bracinho, uma cabecinha aqui, um pezinho para lá, e aí aquela fumaça, né, bolha de fumaça. Entra lá naquela bolha de fumaça, mas é tudo informação que às vezes nem é exatamente nossa, né? Às vezes vem de dores tão antigas, né? E no programa a gente trabalha muito isso, né? A ideia, o resultado e o objetivo é conexão de todas as mentes para que você vibre de forma a atrair resultados positivos, quer seja na sua saúde, na sua vida amorosa, na sua vida social, com relação à sua prosperidade.
É tudo, gente. É uma coisa, eu chamo de plenitude. Plenitude engloba tudo. Se eu quero atrair plenitude, eu tenho que vibrar aqui, ó. Eu tenho que parar de vibrar embaixo e começar a vibrar em cima. É esse o lugar que eu quero. Então, como que eu faço isso? É isso que a gente faz no programa, tá? Esse programa de 21 dias eu vou abrir para quem quiser, se alguém quiser, eu vou abrir matrículas logo depois das curas, né? No dia 4. Eu vou abrir vagas, vou informar todos que estão cadastrados, tá? Na nossa lista. E a preferência vai ser das pessoas que estão cadastradas. Se restar alguma vaga dentro do programa, aí eu vou anunciar para as pessoas de fora, mas a preferência vai ser de vocês, tá? Que estão cadastrados na nossa lista. Esse programa também traz 3 sessões, você recebe 3 sessões de terapia, sendo que a última a gente acessa a frequência junto, né? Eu, junto com a pessoa. E eu dou acompanhamento integral para a pessoa, tá? Você recebe meu WhatsApp, meu e-mail, tem um grupo no Facebook, que é um grupo só de alunos também, que a gente abre debates, se necessário. Então, fica esses 21 dias o tempo inteiro em contato, né, comigo. E você se torna um curador também, não só um curador da sua própria vida, como você pode auxiliar os seus amigos, seus parentes. Né? Às vezes aquela pessoa ela não está nem um pouquinho interessada em aprender como fazer isso. É o que a grande maioria das pessoas quer, né? É estar na zona de conforto aqui e esperar o que tem para vir. Ela não tá. Algumas pessoas não querem nem ouvir falar de outras coisas. E a gente respeita. Mas aí você quer e você sabe que você pode ajudar seu filho, sua sobrinha, sua irmã, seu marido, sua esposa ali, porque você vai estar de posse, no comando, né, da sua frequência. Quando você está nesse comando, você pode encaminhar. E quando você encaminha, você muda muita coisa. Então, às vezes essa é uma oportunidade. E é isso, eu quero agradecer. Depois vou tentar agendar uma data para a gente trazer mais coisas assim, boas, né, para a vida da gente, deixar aqui no canal e encaminhar para as pessoas da lista. E eu estou muito agradecida de poder transmitir essas informações a vocês, tá? Um grande abraço